Meu nome é Dijon Moraes Júnior. Eu nasci numa pequena cidade de Minas Gerais, localizada no Vale do Jequitinhonha. O nome é Pedra Azul. É uma cidade na divisa de Minas com Bahia. Então a gente brinca muito desde a nossa juventude, que eu vivi lá até a adolescência. E a gente fala que nós somos uma mistura de pão de queijo com acarajé, porque é a mistura da Bahia com Minas Gerais. Eu sou o sétimo de 8 filhos. Minha família, meu pai é Dijon, de onde vem meu nome, por isso que eu sou Dijon Moraes Júnior. Meu pai é funcionário público, é fiscal de renda, aposentado, tem 90 anos, é vivo, graças a Deus. Minha mãe tem 86 anos, dona de casa, e eles tiveram o casal 5 homens e 3 mulheres. Então eu sou o quarto entre os homens e o sétimo de toda a família. Na minha casa, desde a minha infância, a gente sempre teve muito estímulo da parte artística, humanista, cultural. Eu lembro que passava em Pedra Azul aqueles viajantes vendendo coleções de livros. Eu lembro de um que eu lia muito, bastante ainda criança, mas eu gostava de ver, que chamava Universo e Humanidade. Era uma coleção de 16 volumes de enciclopédia que meu pai tinha comprado, tinha adquirido, dos viajantes que passavam por lá. E nunca vi passar um vendedor, um viajante que não saísse, que não deixasse alguma coisa na minha casa que meu pai não tinha comprado. Inclusive discos, muitos discos. A gente tinha em casa, na sala, aquela radiola antiga de madeira, né? E tinha coleções da Polygram, eram caixas de discos. E daí eu acho que veio muito essa influência musical da minha família. Entre meus irmãos, eu tenho o cantor Paulinho Pedra Azul, que é meu irmão. Ele é dos homens, ele é o segundo, mais velho, e ele é o quarto na ordem dos 8. Né? Então a minha casa sempre foi uma festa. O meu irmão mais velho, que ensinou meu irmão Paulinho a tocar, então ele é um grande boêmio. E Pedra Azul é uma cidade de serenatas. E lá tinha uma coisa que me marcou muito na minha infância, é que não tinha luz elétrica. A luz em Pedra Azul era gerada por motor a diesel, que ligava de 7 da noite até meia-noite. Então isso fazia que na cidade tivesse um imaginário criativo, lúdico, bufo, de histórias, de aparição. E aquele tudo meu imaginário de criança, eu gostava muito. Todo esse universo fantasioso sempre me chamou muita atenção na minha infância. Eu recordo que minha mãe me levava com ela no mercado central e lá eu via as coleções de cerâmica feitas pelas mulheres do Vale de Jequitinhonha. E aquilo me encantava como estética. Talvez ali tenha sido um dos primeiros contatos que eu tive com relação com a estética e com o artefato. A minha mãe, junto com algumas amigas, isso é um dado muito interessante, elas costumavam alugar a padaria da cidade. Juntava 5, 6 amigas e elas pegavam a padaria da cidade por um dia inteiro e elas faziam o biscoito de manhã até a noite, até a tardinha. E depois cada um levava para suas casas para comer a semana inteira ou o mês inteiro, conforme a quantidade que elas faziam de biscoito. Isso era sempre. E como eu era o caçula nessa época, eu era o sétimo, não tinha o 8º ainda, filho ainda, ela me levava para acompanhar. E para eu poder ficar quieto, ela pegava uma bandeja e um tabuleiro e ela colocava um saco de confeitar com a massa bem fina e me entregava. E eu fazia minha bola, meu carrinho, minha arma de brinquedo. Eu fazia tudo em forma de biscoito. E eu voltava, depois dessa experiência, no final do dia, com o meu saco próprio de produtos que eu ia comendo. Então daí eu acho que foi uma grande influência, mas no futuro, depois eu decidi fazer design industrial, design de produto. Então essa parte da minha infância foi muito rica, foi muito lúdica. E eu espelho muito eu acredito muito na raiz, no humus que você teve da infância para projetar o que você é como adulto. Uma parte da minha vida que talvez poucas pessoas tenham tido essa experiência no mundo, porque como lá não tinha energia elétrica e nem tinha asfalto, era um lugar totalmente isolado. Então hoje eu recordo, quando eu vejo as histórias da era medieval, eu vejo que eu vi aquele em Pedra Azul. Então é como se eu vivesse ainda aquele universo onde que o povo que era isolado, dali eles faziam suas fantasias, faziam suas festas, suas tradições e mantinham. Isso é muito interessante, que eu depois, logo na minha pré-adolescência,
quando eu vim para Belo Horizonte, eu via outra realidade. Então eu pude ver os dois lados de uma história. Eu conheci a televisão por eu ter viajado com minha família em cidades maiores, como Vitória da Conquista, na Bahia. Eu via a televisão na vitrine das lojas ou na casa dos meus parentes que eu estava. Mas para eu poder escolher um canal, sentar e assistir um programa que eu queria escolher, eu tinha 11 anos de idade. Esse bloqueio que eu tive de não ter televisão na infância, ele me propiciou ser mais imaginativo e mais criativo. Mas com 13 para 14 anos, morando ainda em Pedra Azul, eu fui com o irmão meu mais velho a São Paulo. E quando eu fui a São Paulo, foi a primeira grande cidade metrópole que eu fui na minha vida. E nesse mesmo dia que eu cheguei em São Paulo, pela primeira vez eu conheci metrô, elevador e televisão a cores. Foi um choque, eu não esqueço até hoje, porque coincidiu que quando nós chegamos em São Paulo, ele estava inaugurando o metrô de São Paulo. E a inauguração é gratuita. A população podia andar quantas vezes quisesse. Então, para mim foi... E mais um detalhe, além da televisão colorida, elevador e metrô, eu conheci escada rolante. E eu nunca tive dúvida do que seguir. Eu não sabia exatamente se seria qual das áreas humana social aplicada. Podia ser arquitetura, podia ser design, podia ser urbanismo, podia ser arte, podia ser nesse âmbito do conhecimento. Mas eu não tinha dúvida que era por aí. E aconteceu que eu tinha um tio, que era um grande arquiteto em São Paulo, casado com a tia minha em São Paulo. Ele era restaurador e ele restaurou as Missões Guaranis, lá no Rio Grande do Sul, e restaurou Alcântara, né, em São Luís do Maranhão. Então eu tinha nele um espelho, uma referência muito forte. E um dia, almoçando com ele, eu falei com ele que eu pensava também fazer algo naquela área de arquitetura, urbanismo, restauro. E ele me disse, se eu fosse você, eu faria uma coisa próxima, mas não exatamente isso. Eu falei, o quê? Ele falou, desenho industrial. Naquela época o design chamava desenho industrial. E eu falei assim, mas que curso é esse? Ele falou, para mim é o curso do futuro. Vai ser o curso do futuro. E a gente estava almoçando, ele pegou uma colher e me mostrou a colher e falou, veja essa colher, ela é dessa forma, com esse desenho, não é por acaso. Repara que o equilíbrio da colher não é exatamente no meio, porque a parte da frente é mais pesada. Então, para você equilibrar a colher, você tem que botar o dedo mais próximo da parte pesada, porque a contraposição é a mão que faz, para fazer o balanço do peso entre a parte da frente e o cabo. Repara que a colher, ela afundilha no final. Isso é para quando você fechar a boca e puxar, não machuca a boca. Ela sai sem machucar. Ela é baulada dos lados para manter o conteúdo que você está pegando. Isso alguém pensou antes. E quem pensa antes é o desenho industrial. É o designer, é o desenho industrial. Aí a ficha caiu na hora. Aí você apaixonou? Aí apaixonei. Daí eu já sabia o que eu ia fazer. E foi o que eu fiz. Eu fiz o vestibular, procurei saber onde que tinha. Por sorte, tinha em Minas, tinha em Belo Horizonte. Eu não me veria fazendo outra coisa. Então, eu tenho essa questão muito resolvida profissionalmente. E isso foi desde o início, desde quando eu contei para você do meu encontro com a referência que eu tive, de uma aula que eu tive especial sobre a colher. E aí me abriu o campo, que se com uma colher pode fazer isso, imagina com milhões de objetos que tem que ser pensado. E com outra coisa que me atraía muito é que não era o objeto pelo objeto, só pela estética, mas o que ela também representa socialmente. Você pode mudar um comportamento através de uma proposta nova de design. Você muda o comportamento da pessoa, a maneira de ser, a maneira de agir, a maneira de se postar. Ou seja, então o design, ela além de ser uma atividade que tem a parte técnica, mas ela também tem uma parte muito intelectual e social. Então isso me atraía muito, que fazia o conjunto do que eu queria fazer no meu âmbito de trabalho. E quando eu fiz o curso de desenho industrial na FUMA, eu não sei se pode dizer se era sorte ou o fato de quando você está aberto, as coisas surgem para você. Eu não fazia nenhum esforço para poder trabalhar com design. Era um prazer, era um jogo, era uma alegria. Então eu não cansava, era paixão. Eu não sentia cansaço, eu não sentia que eu estava esforçando em excesso. Então eu fazia muito. Então as coisas, por eu também dedicar muito, via como contrapartida. Então eu não sei, uma coisa acaba puxando a outra. E eu lembro que eu formei muito novo.
Eu entrei na escola de desenho industrial da FUMA, que hoje é a nossa escola de design, com 19 anos. Eu entrei muito novo. Eu formei com 23. Um adolescente quase. Quase, hoje, pode dizer, quase um adolescente mais maduro. Eu formei com 23 anos. E quando eu formei com 23 anos, eu fui logo para o mercado de trabalho. Eu comecei a trabalhar muito novo. Sem dizer que eu já trabalhava enquanto eu estudava. Eu fiz o curso à noite. Antes de assistente, eu fui monitor. Então aí que começa o meu lado acadêmico. Que as pessoas, às vezes, não entendem muito como que eu migrei da parte prática para acadêmica. Na verdade, sempre caminhou juntas. Sempre caminharam. Sempre caminharam juntas. Porque quando eu estudava, chegou um período do meu percurso, do curso superior, que eu parei de trabalhar. E eu queria dedicar mais à escola. Aí eu virei monitor. Depois eu virei auxiliar. Aí já tinha um ganho. Como auxiliar já tinha um ganho, eu ganhava um pouco. Depois assistente. E eu virei professor da universidade, hoje na universidade, mas da FUMA, com 26 anos. Eu não usava óculos, mas eu parecia um menino. Eu, quando eu tinha 26 anos, sem querer fazer nenhuma... louvar nada fisicamente, mas eu parecia que tinha 16, 17. E eu não me sentia seguro. Eu não sentia que os estudantes iam me respeitar. Eu lembro que eu fiz exame de vista, né, oftalmologista, e ele falou, está tudo bem, você está perfeito, você não tem nada. Eu falei, mas eu queria usar óculos. Ele falou, mas não tem motivo para você usar óculos. Eu falei, mas eu queria, não tenho. Ele falou, bom, você tem um leve 0,035 de astigmatismo. Aí comecei a usar óculos para 0,00. Foi muito interessante isso. Mas era mais uma questão de querer né, ser aceito, né? Como que eu tivesse jovem, mas que eu poderia passar alguma coisa para os estudantes. Essa que é a grande vantagem, que é o fascínio do design como atividade. Que você jamais sabe o que você vai fazer com o projeto, o próximo. Sempre é uma incógnita, sempre é um desafio. E isso faz com que você mantenha esse pensamento reflexivo. Sim. E, além disso, você tem que estar muito ligado com a estética. Que aquele produto que você está fazendo para que a pessoa também agrade e compre. Então, é uma atividade que envolve muitos segmentos que acabam tendo um grande desafio para colocar tudo junto. Essa é a grande questão do design. É a grande questão do design. Eu dou aula ainda, né? Mesmo estando na atividade de reitor, eu nunca deixei de dar aulas. Como eu não tenho tempo para dar como eu queria, então eu dou meu módulo no mestrado e doutorado da design. Eu dou aula e oriento alguns mestrandos e doutorandos. Não mais que 2. Eu sempre tenho um mestrando e um doutorando. E no meu módulo, eu dou meu módulo no segundo semestre. É um módulo não é tão grande, que eu não tenho tanto tempo. E essa reflexão eu tenho sempre colocado. Porque anos atrás, 20 anos atrás, não tinha dúvida para definir o design. Era muito fácil. Era muito fácil. Porque já chamava design industrial. Ou seja, era conceber produtos para ser produzido em série pelas indústrias. Para uso em grande série pela sociedade. Era fácil, simples assim. Só que com o decorrer do tempo, e é correto, esse que é o grande problema, o design ele foi cada vez mais abrindo suas fronteiras. Abrindo suas fronteiras. E isso é dinâmico e é uma atividade nova. Mas que, por outro lado, dificulta de determinar os seus contornos, como ciência. Como ciência. Que para você determinar os contornos como ciência, você tem que determinar quais são os elementos que existem dentro dele. Se você começa a abrir cada porta, cada fronteira, vão entrando novos elementos, novos conhecimentos. E aí fica difícil de você definir como um campo de conhecimento próprio. O que aconteceu com o design? Quando era voltado só para a produção industrial, era fácil de explicar. Mas veio a era digital. E o design começou a ter um grande papel, mas não produzia bens duráveis, produzia bens imateriais. Por exemplo, um jogo digital ou um instrumento de educação digital é feito pelo designer, pensado pelo designer, mas não tem matéria.
Só que a definição que nós tínhamos de design do passado não incluía essa nova ramificação. Olha a complicação. Depois veio o boom da moda. Aí a moda entra dentro do design ou não? Sim, por que não? Se você tem que pensar, conceber um óculos que vai ser usado e produzido em série ou um sapato, ele está dentro do pensamento que faz o design antes que eu contei a colher. Que ele pensa antes para depois fazer com que aquilo exista e vira um produto de mercado normal. Tudo bem, mas o conhecimento que se dá para a moda é um pouco diferente que dá para o digital. É diferente do que dá para a produção em série da indústria. Aí começou essa abrangência do design que hoje muitos teóricos criticam que está em excesso. Por quê? Porque os limites não param. A cada momento aparece uma nova proposta de aplicar o design em uma atividade. Sim. Então, por exemplo, hoje está muito na moda falar do design thinking. Então já complicou um pouco, mais complicado ainda, porque o design thinking, além de não ser material, ele é filosófico, é uma postura, um jeito de ser. O que seria o design thinking? É você adotar a metodologia, a maneira que você pratica no design em outras ações que não é voltada para a produção de produtos. No seu dia a dia. Por exemplo, eu costumo dizer que eu pratico o design thinking todo dia como reitor, porque já está em mim. A metodologia que eu trabalharia para desenvolver um problema de design, eu uso para resolver um problema que está diante da minha mesa, no meu gabinete. Por quê? Qual é o raciocínio básico para fazer design? Conhecer o problema. Desse problema, você vai estudar possíveis soluções que você acharia mais adequado. Você, dentro das possíveis soluções, você escolhe a que você acha melhor naquele caso. Você constrói o que a gente chama de um protótipo para testar, para ver se ele responde bem. Depois você corrige os possíveis defeitos. Uma vez que ele esteja pronto, ele vira normal, um produto que nós conhecemos hoje, que pode ser qualquer objeto. Mas ele tem essas passagens bem delimitadas. Qual que é a proposta? Justamente tem uma sequência que você faz para poder resolver um problema. Que seja de embalagem, que seja de um automóvel, seja de locomoção, seja de um equipamento para ajudar um deficiente físico, seja de moda, seja de objeto de utensílio de casa. Mas tudo tem que ser pensado, ver qual o problema que você quer resolver. Depois que você vê as melhores soluções, você aplica. E depois que ele vira, o produto vai ser vendido normal. O que é a proposta do design thinking? Você não pode ter esse mesmo raciocínio em outras coisas? Pode. Pode. Um dos grandes exemplos do design thinking é uma empresa americana chamada IDEO. Ela foi convidada por um grupo americano de banqueiros, um banco, para eles pensarem uma maneira de como aplicar o design no banco. O que eles fizeram? Foram para dentro do banco. A equipe de designers, dessa IDEO, ficaram lá um período dentro do banco, percebendo como que era a rotina do trabalho no banco. Chegava o cliente, ele era atendido, quem atendia, o cliente ia embora. E olha como é interessante a atividade de design. Talvez, quantos anos se passaram, ninguém tinha percebido isso. Eles repararam, eles acompanharam também o cliente até a casa, alguns clientes. Eles repararam que a maioria dos clientes, mais de 90%, mas 99%, quando percebia pequenos centavos de troco, não dava valor. Eles botavam dentro do carro em algum lugar e acabavam sumindo, perdendo. Eles imaginaram quantos milhares de clientes que deixam os centavos e não utilizam. Era um problema. O que fazer com os centavos do cliente? Esse era o problema. O que eles pensaram? Chegaram para quem os contrataram, a direção do banco, e eles falaram, olha, vamos fazer um contrato com esses clientes, se eles deixam a gente ficar com os centavos. Eles assinam um contrato e eles vão ter um lucro do percentual da aplicação desses centavos que vai ser dividido para quem deixar. Foi um grande sucesso. Uma fortuna. Porque o banco começou a ganhar mais. Sim. Porque o dinheiro que era jogado fora, que se perdia, que era centavos, voltou a ser um recurso
que trouxe lucro e provimento para o banco. Esse era um problema. Quer dizer, Solucionado pelo design. pelo design. Sim. É isso que é chamado de design thinking, aplicado em situações que não é original da atividade. A minha proposta de explicar como que se tornou uma atividade tão dinâmica e de fronteira tão aberta, que eu usei ultimamente, um exemplo do design thinking, para dizer que não era previsto, no passado recente, muito recente, a definição de design que compreendia design thinking. E isso cada vez mais se abre. Então, para definir hoje o design, tornou-se uma grande dificuldade. Mesmo porque foi retirada a palavra industrial. Quando antigamente se falava design industrial, a palavra industrial já dá um direcionamento. É para indústria, para produzir em larga escala em série. E hoje não tem mais isso. Porque os próprios italianos foram que derrubaram isso. E eles perguntam, quantas quantidades de componentes vai definir que é industrial ou não? Quantas máquinas utilizadas para a produção vai definir que o processo é industrial ou não? Quantos elementos em série, a quantidade de produção em série que vai definir se o produto é em escala industrial ou não? Aí eles falam, então nesse caso, uma Ferrari que é feita ao mês não é um produto de design? Sim. E é. Sim. E é. Então caiu por terra a palavra industrial, porque hoje existe a produção em baixa escala industrial, ou exclusiva, artística. Hoje já se faz, para você ter ideia, hoje já faz um óculos para você. Sim. Só para você. Você senta, eles estudam o seu rosto, o formato do seu rosto, te mostra qual que ficaria melhor e a máquina em 3D faz o produto e te entrega. Então, quando isso também caiu, complicou ainda mais. Ainda mais. Porque se abriu muito. Mas a tradução da palavra design é projeto, concepção. Esse é um ponto muito determinante no design fluido que nós vivemos hoje como definição. Porque a parte artística sempre foi um grande componente do design. Lógico, além de você resolver um problema posto, além de você usar as matérias-primas adequadas, além de você pensar como aquilo vai ser fabricado, ele tem que ser bonito. Senão fazer tudo isso e no final fazer um produto feio. Porque se você fizer isso, o outro vai resolver todos os problemas e fazer um produto bonito. Então a estética sempre fez parte do design. Esse é um outro lado do meu fascínio com o design italiano, que o design italiano foi o primeiro do mundo a colocar a parte estética como qualidade. Porque os alemães, que também é muito forte no design, a parte dele da qualidade era mais pela funcionalidade. Os italianos colocaram, além da funcionalidade, a estética. Somaram uma coisa com outra. E a resposta da Itália foi esse. A estética também é qualidade. Senão o produto não tem qualidade. Então, isso que é interessante. Só que o que aconteceu? Com essa fronteira aberta do design, muitos começaram a colocar mais a parte artística do que a parte funcional. Abriu uma outra fronteira chamada art design. O art design, ele não quer e não preocupa com um grande compromisso quanto à função. Não, ele não preocupa tanto com a função técnica, é mais com a função semântica, de comunicação. Que o produto te emocione, que o produto seja lúdico, que o produto te passe uma mensagem. Para isso, ele não precisa ser exatamente para resolver um grande problema. Isso é outra coisa muito interessante. E criou o art design, Sim. onde que o produto ele serve mais como escultura do que para você ter uma função. E isso às vezes também funciona, porque às vezes você quer ter na sua casa um objeto bonito, que você usa pouco, mas às vezes aquele objeto bonito te faz bem. Então o problema é que tem sentido. Que tem sentido. Eu acho que cabe saber dosar. Saber dosar. Quando o produto vai só pela arte, ele afasta cada vez mais da questão do design. Porque o design, ele não é... Você não pode pensar o design para você. Você sempre, quando faz um projeto de design, você pensa no outro, de quem vai usar. Eu estou fazendo para a pessoa que vai usar o produto, ou o equipamento, ou o objeto. O artista não. O artista pensa só nele. Pensa só nele. Porque o artista não pode pensar no outro. É o que ele está sentindo. Essa é a diferença entre design e arte. Arte não tem compromisso com nada. E se tiver, deixa de ser arte.
Se ele passa a ter uma função específica e clara, vai virar design. Eu contei que eu trabalhei muito tempo também nas indústrias da informática. E com a falência da indústria de informática no Brasil, eu migrei para trabalhar, por oportunidade, em fábricas de imobiliário. E mais direcionado para imobiliário de escritório. E tinha uma grande empresa aqui em Belo Horizonte, chamada Madeirense Imóveis do Brasil. A Madeirense ela foi uma das grandes empresas do Brasil na área. E graças ao que ela investiu em design. E eu fiz a direção de design da Madeirense por 10 anos. Eu era diretor de design da Madeirense. Na nossa equipe nós chegamos a ter 8 pessoas, 8 a 10 pessoas trabalhando. E eu coordenava todo esse grupo de designers. Era uma coisa realmente a ser considerada um dia como um foco de estudo. Porque quando nós começamos a fazer esse trabalho na Madeirense, ela era já uma grande empresa, média para grande empresa, mas ela estava entre, vamos dizer, entre as 15 maiores do Brasil, 15 e 20. Com esse trabalho que nós fizemos lá de design próprio na empresa, ela passou a ser entre as 3 maiores do Brasil. Eu lembro que o faturamento da empresa, com a inovação através do design, com a diferenciação através do design, colocou a Madeirense como uma das empresas de referência na área do segmento do escritório no Brasil. Para vocês terem ideia, quando nós começamos a fazer o trabalho na Madeirense, existia um binômio entre mesa e cadeira de escritório. Era assim antigamente. E nós pegamos um novo conceito de escritório que é chamado de estação de trabalho, onde que você tem a estação de trabalho à sua frente, não mais só uma mesa e uma cadeira. E essa estação de trabalho tinha os acessórios acoplados, tinha o espaço para o computador, tinha os gaveteiros do lado e você podia girar na sua estação de trabalho própria. E o escritório deixou de ter paredes. Veio o conceito de landscape. E a Madeirense foi uma das primeiras do Brasil a perceber isso, no Brasil, porque já era um conceito vencedor, né, nos Estados Unidos e na Europa, mas ainda não tinha, estava um embrião, estava incipiente. E nós desenvolvemos mais de 6 sistemas de estações de trabalho para a Madeirense, que ia do tamanho do seu problema, ou seja, cabia para todos os bolsos. Se era um mais sofisticado, existia um sistema mais sofisticado. Se era um sistema de trabalho mais simples, tinha um sistema de trabalho mais simples. Se era a nível de gerência, ele atendia de gerência, ou de diretoria, ou operacional. Isso fez com que a Madeirense ficou imbatível nas vendas no Brasil. Nós, naquela época, não perdíamos uma concorrência. Eu lembro de uma concorrência que foi emblemática, que foi mobiliar os 2 novos prédios da Petrobras no Rio de Janeiro, no Maracanã. Era 2 prédios, cada prédio de 10 andares. E a concorrência nós vencemos. Na época foi 10 milhões de dólares. Era até pouco tempo atrás, não é mais, mas até 10 anos atrás, 5 anos atrás, ela tinha sido considerada a maior venda de mobiliário de escritórios no Brasil. E isso foi com a Volvo, com a Fiat, com a Avon, com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica Federal, com as grandes empresas brasileiras, com a Mercedes que veio para Minas. A Madeirense não perdia uma concorrência. De 23 concorrências, a gente ganhava 20. O design ganhava. O design ganhava. E com outro diferencial, quem apresentava e defendia o produto era nós, os designers. Porque nós sabíamos onde que estava os pontos de inovação. Então, quando a gente ia apresentar para uma empresa o produto, a gente mostrava para ele que uma estação de trabalho, que a pessoa está em frente da estação e ela não é incomodada pelo outro que está na frente, porque tem um painel e ele economizava espaço, e um andar que caberia, por exemplo, 100 pessoas, passava no mínimo a caber 150. Então, os argumentos eram muito fortes. Ganhava a empresa porque economizava espaço e ganhava a Madeirense porque ganhava concorrência. Ganhava o funcionário porque ele tinha uma estação. Justamente. Mas isso foi um momento muito importante da minha trajetória como designer. Talvez tenha sido uma das épocas mais produtivas. Muito produtiva. E a gente projetava tudo. A gente projetava até o porta-clips, o porta-papel, o gancho para pôr o telefone. A gente pensava tudo como é que poderia ser de maneira funcional, esteticamente agradável e
que seria útil. O que acontece? Eu sempre fui muito inquieto na questão do design, parece que vinha de dentro. Eu sei que eu estava numa posição muito cômoda, eu era muito jovem, eu não tinha 32 anos, 31 anos, já era diretor de uma grande empresa, cuidando da parte de design, então eu tinha toda a liberdade. E nós íamos sempre para as feiras internacionais. Todo ano a gente ia para a feira em Hannover, na Alemanha, em Milão e em Chicago. Sempre nós iríamos nessas feiras. Anual, era tão forte esse projeto que todos nós íamos várias pessoas, toda a direção, a equipe toda, era muito interessante. Para ver o que o mundo estava pensando em termos de imobiliário de escritório. Só que nessas viagens minhas eu percebia que eu não podia estar contente com o que eu estava fazendo. Eu achava que era pouco. E aí eu resolvi que eu tinha que sair e fazer mestrado. Naquela época no Brasil não tinha mestrado em design, nem doutorado, não existia no Brasil. E inicialmente eu pensei em ir para Chicago, porque Chicago tem uma tradição, numa escola muito conhecida na América, chama IIT, Illinois Institute of Technology, e o IIT, ela foi a escola de design do IIT em Chicago, ela foi a sucessora da Bauhaus na Alemanha, que foi a primeira escola de design do mundo, foi a Bauhaus, que foi fechada pelos nazistas em 1936. Aí os professores saíram da Alemanha, migraram para Chicago e continuou a escola lá, com outro nome, né? A Escola de Design de Chicago. Então isso sempre me encantou, essas histórias todas. E eu fui para lá. Eu candidatei à bolsa, porque não tinha como pagar, era muito caro. E venci a bolsa da CAPES e fui para Chicago. Só que eu fiquei em Chicago um período, fiquei em Chicago 6 meses, para retornar, para voltar, para ficar. Quando eu voltei para Belo Horizonte, para preparar meu retorno para Chicago, para ficar lá 2 anos fazendo mestrado, a Madeirense me convida para ir para a feira em Milão. Uma feira chamada EIMU. Naquela época, isso é uma unidade interessante também. Assim como a informática teve o seu fim, o grande boom de imobiliário de escritório também teve. Né? Também teve. Com a questão de repensar o trabalho, trabalhar em casa, o computador, o notebook. Não precisa mais dessa estrutura de prédios, não, uma outra revolução. Então não teve. Mas eu percebi isso muito rápido. Essas coisas eu tinha essa percepção. Estava na frente. Eu sempre percebi que alguma coisa ia acontecer. E essa feira na Itália era muito famosa, chamada Esposizione Internazionale di Mobili per Ufficio. Exposição Internacional de Móvel para Escritório. E eu fui com eles. Nessa época eles me chamaram para ir para essa feira, e eu fui com eles para essa feira. Quando eu cheguei em Milão, eu falei, o que eu estou fazendo para ir para os Estados Unidos? É aqui que eu quero. É aqui que eu quero. Bateu assim. Eu voltei, não sabia nada de italiano. Não fui para Chicago, atrasei minha bolsa, pedi 1 ano de prorrogação, não fui para Chicago. Entrei para uma aula particular de italiano com 2 professoras, para pegar rápido. Tinha uma professora de manhã e outra à noite. Aprendi italiano, fiz a prova aqui no consulado. Passei na prova do italiano e me inscrevi na Escola Politécnica de Design de Milão. Eles me aceitaram e eu fui. Até aí tudo bem. Fiz essa transferência, que foi a coisa mais acertada que eu fiz na minha vida até hoje. Porque ali eu vi como o design era uma condição de vida. Em Chicago, a escola tinha uma tradição, mas era uma tradição que foi recontada para eles, vamos dizer assim. E ali em Milão, não, eu entendi por que surgia, de onde que vinha. Era muito diferente. E eu vivenciava o design? 24 horas. Para você ter ideia, Milão, que é uma cidade um pouco maior que Belo Horizonte, tinha naquela época, quando eu fui, em 92, 146 revistas de design. O Brasil nunca passou de 3. O Brasil inteiro. Simultaneamente nunca passou de 3. Eu lembro que os escritórios de design em Milão, os estúdios, eram 486. Ou seja, a cidade vivia disso. E depois eu vim entender por que isso lá é uma coisa valorizada. Por quê? Porque faz parte da cultura. Faz parte da vida deles. Um dia eu estava assistindo a televisão e
uma apresentadora entrevistando as crianças, o que ela queria fazer. O que você vai fazer de grande, né? Quando você crescer, o que você vai ser? E a menina falou assim, sem pestanejar, eu farei a veterinária, projetar vitrine. Que isso. Quer dizer, menina, 10 anos. Sim. A minha proposta de vida é projetar vitrines. Que isso. Tá na cultura, tá nisso. Você vai tomar um café expresso, a espuma que vai em cima, ela é temática. Se for na época do Natal, ela tem uma bola de Natal. Se for na época dos namorados, tem um coração. Se for na época da primavera, tem uma flor, uma folha. É assim. Faz parte da vida deles. Não é uma coisa forçada, é natural. Sem isso, eles não viveriam. E depois eu comecei a entender isso mais de perto, quando eu vi que aí é a parte que o design tem que preocupar muito, que é a parte de estudar e ter cuidado com a parte intelectual. 64% do patrimônio histórico tombado do mundo está na Itália. Poxa. 64%. Ou seja, eles vivem dentro de um patrimônio histórico tombado, com a estética que vem desde a era pré-romana, que convive ao longo desse tempo todo, e esse acúmulo de conhecimento, de estética, de cultura, reflete nos jovens de hoje. Por isso que para eles não tem dificuldade de fazer isso. A Itália chegou, onde ela chegou com a qualidade de seus produtos, não é por acaso. Isso é uma questão que a gente tem que explicar bem aqui no Brasil para o pessoal entender melhor. A Itália, na verdade, na Idade Média, os produtos italianos eram disputados na Europa pela sua qualidade funcional e estética, quando não existia indústria ainda. Então, por exemplo, um alfaiate italiano, a qualidade da manufatura, do feito à mão, era tão boa, era tão genial, que viraram os Armanis depois, os Valentinos depois. Essa que é a verdade. No sul da Itália, quando morria o pai, o primogênito herdava o sapato. O sapato era feito para durar de 25 a 30 anos. E dura. E dura. Mas o que acontecia na Itália? Quando morria o pai da família, eles enterravam ele com um sapato falso construído de papel. Perfeito. E as pessoas que estavam no velório não percebiam que o sapato era de papel, para ele não chegar descalço no além. E o sapato dele passava para o mais velho. Então, construir um sapato de papel está na cultura. Esse é um ponto. O outro ponto é que a tradição do artesanato na Itália é completamente diferente da do Brasil, da Europa em geral. Na verdade, o que nós temos aqui, que nós chamamos de artesanato, não é o artesanato que eles chamam lá. O que eles chamam aqui de artesanato, o que nós chamamos aqui de artesanato é cultura popular. É o do Vale de Jequitinhonha da minha infância. Aquilo é cultura popular. O artesanato que eles falam lá são os objetos, os produtos que vieram antes da fábrica. Eram pequenas fábricas, eram as bodegas. Então, por exemplo, as manufaturas da Europa, da França, Itália e Alemanha, elas chegaram a ter 300 empregados. Eram mini fábricas. Só que não tinha tido ainda a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, eles souberam passar do artesanato próprio para a indústria. E nós não tivemos essa passagem. Essa que é a grande dificuldade nossa. Por que no Brasil o design demorou tanto? Nós não tivemos as manufaturas. Nós não tivemos. Eu fui para a Itália, fiz o mestrado, fiquei 2 anos na Itália fazendo o mestrado. Foi uma experiência muito rica, porque eu aproximei dos autores que eu estudava. Eles eram meus professores. Para mim foi uma coisa muito, muito rica. Só que quando eu já voltei com a decisão. Eu ia retornar. Então, eu trabalhei muito. Eu tenho cerca de 400 produtos que foram produzidos pela indústria. Mas eu achava que isso não me preenchia tanto. Não me preenchia tanto porque o Brasil tem um grande problema com o design que agora começa a melhorar. O Brasil, o empresário brasileiro, ele é muito voltado para a cópia. E muitas vezes, o cliente nos chamava, ele mostrava o que ele queria mais ou menos. E não mostrar o que ele queria mais ou menos, isso para um designer é um desrespeito. É um sofrimento. Porque você tinha que fazer um trabalho para mostrar
que você poderia fazer uma coisa diferente, até melhor. O problema é que aquele produto para ele já tinha dado resultado em outro país. Então ele achava que o caminho era mais curto. Só que é um caminho mais curto, mas que não desenvolve a cultura interna. Esse que é o grande problema. É o contrário da Itália. A Itália, por exemplo, o empresário devolve a encomenda que ele fez para um designer se ele achar que não houve a inovação que ele esperava. Ele pede para repensar. Aqui, se você inova um pouco a mais, ele fica inseguro com medo do cliente não entender. Então, esse foi um dos motivos que me fizeram, entre eles, que eu fosse mais para o lado acadêmico, para o lado teórico, para o lado crítico do design. Porque aí não teria essa intervenção. E como eu já estava satisfeito pelo tanto de produto que eu já tinha produzido, eu ganhei praticamente todos os prêmios de design do Brasil. Todos os prêmios que existiam de design no Brasil eu ganhei. Inclusive um deles, que é o maior, chama Museu da Casa Brasileira, que é em São Paulo, que é da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, eu ganhei 3 vezes. Um deles com a Madeirense, que foi o primeiro prêmio em 86. E eu fui o único do Brasil que ganhou ele nas categorias Produto e Trabalhos Escritos. Eu ganhei com 2 livros escritos. Eu ganhei 2 livros, 2 prêmios e com um produto. Então eu ganhei categoria Produto e Trabalhos Escritos. Não tem outra história dessa que teve de ganhar nos 2 segmentos. A teoria do design hoje, ele tomou uma importância tão grande que, a minha maneira de ver, ele ficou até mais importante do que a concepção em si da parte prática. Porque com a teoria você abre novas possibilidades. Por exemplo, eles costumam dizer, os grandes teóricos italianos do design, que hoje, com a teoria, você pode possibilitar novas formas de consumo. Mas não é do consumo por consumir, não. É da forma de uso do produto. Você pode propor novas experiências de consumo. Explico. Eu tive recentemente em Turim, na Itália, e eu fiquei sabendo que lá tinha um café, onde que a xícara ela era feita de biscoito e chocolate. Ou seja, a estrutura da xícara era de biscoito. Eles passavam ele dentro do chocolate, você tomava o expresso e comia a xícara. Isso é chamado nova experiência de consumo. Sim. Que isso só é possível através de novas reflexões sobre o design. Por que não? E a teoria leva a isso. É isso que me interessa na teoria hoje. É dar para o design uma nova forma de vê-lo. Novas possibilidades. Inovação e novas possibilidades. Se você fica só na prática, você faz a prática pela prática. Se você começa a refletir, você possibilita novas experiências de uso e de consumo. Então a teoria me atraiu por causa disso. E só que eu já tinha feito a prova, tinha concorrido com 96 candidatos para 6 vagas. Não contei para ninguém, nem para minha família. Meu pai na época ele ficou muito emocionado. Falou, mas você vai voltar? Para quê? Eu falei, vou, é uma questão de vida. Ele já estava com uma certa idade, né? E foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje ele também acha isso. E eu concorri a essa vaga, era só 6. Já tinha vencido a bolsa do CNPq. Naquela época não existia Ciência Sem Fronteiras, que facilitou muito, né? Tanta gente foi de uma maneira mais fácil. Nós mesmos ajudamos tanta gente aí, mas na época não tinha. Aí eu venci a bolsa e fui para fazer o doutorado, mais 4 anos. E do doutorado eu emendei com pós-doutorado. Então tudo somado meu na Itália aproxima de quase 7 anos que eu vivi em Milão. Para mim foi muito bom porque eu abri nova fronteira de trabalho com design, que não necessariamente ficar confinado na obrigação de ser só projetista, mas de ser um pensador, de ser uma pessoa que reflete sobre, que hoje mais me encanta. Eu dou mais valor a isso hoje. Todo o meu percurso foi na hora certa. Tudo que eu fiz como projetista foi muito bom. Mas hoje eu acho mais interessante. Eu acabei de chegar na semana passada de uma conferência no Politécnico de Torino para justamente os professores e estudantes do doutorado.
onde que eu levantei uma questão sobre os desafios do design hoje diante do mercado global. E qual É uma teoria que está sendo muito bem recebida pela comunidade internacional. Eu apresentei esse mesmo trabalho também em Havana, em 2015. Só que eu estou amadurecendo esse trabalho, que é uma obra do Humberto Eco, que chama Kant e o Ornitorrinco. Humberto Eco, eu tive aula com ele no meu doutorado. Tive o prazer, realmente é um fenômeno. O que falam, você pode acreditar que é fora da média, fora da curva. Uma das aulas que ele deu pra gente foram 45 páginas que ele preparou. Uma tarde inteira, dizendo que os designers perderam a capacidade de comunicar. É genial. E ele escreveu um livro dizendo que o Immanuel Kant, o filósofo que fez a classificação, né, dos animais e dos vegetais, a classificação natural, ele não chegou a fazer do Ornitorrinco, porque quando ele já tinha escrito toda a sua obra, o Ornitorrinco ainda não tinha aparecido. O Ornitorrinco só apareceu em 1794. E ele já estava praticamente sem trabalhar mais, já estava no final da vida dele. E ele não viu, ele não conheceu o Ornitorrinco, então ele não classificou o Ornitorrinco. E Eco, com sua perspicácia, ele fala que o Kant ia ter um grande problema, porque ele classificava os animais como ave, como da terra, como do mar, como do ar, como mamífero. Ele era muito objetivo, muito claro. Só que o ornitorrinco é um animal híbrido. Ele tem bico de pato, rabo de castor, pelo de urso, patos de galinha, de ganso, de pata. Então é um animal sui generis. O ornitorrinco é o único animal do mundo que ele é ao mesmo tempo ovíparo, ele põe ovo e é mamífero. A fêmea põe ovo e o bebê mama nela. Isso não existe. Quando o animal sai do ovo, ele não mama na mãe, não existe isso. Então é um animal sui generis. Tanto é que quando na Austrália foi mandado para a Inglaterra um exemplar empalhado, os cientistas acharam que alguém tinha feito uma brincadeira, tinha recosturado vários animais. Aí o Eco pergunta, como o Kant ia sair dessa? Ele ia falar que o ornitorrinco era o quê? Começa daí essa história. Quando eu vi esse ensaio do Humberto Eco, mexeu muito comigo, porque hoje os produtos híbridos construídos para o mercado global são produtos ornitorrincos. Porque ele tem um controle remoto de televisão. Ele tem tanta função que você não sabe qual que você usa. Então é um produto ornitorrinco. É um produto que não tem identidade própria. Porque pega a identidade feito na China, concebido na Europa, com a mão de obra latina. Quer dizer, é um produto que acaba tendo várias partes de identidade no mesmo produto. Aí eu fiz uma analogia chamando disso de produtos ornitorrincos. E coloco esse debate com a comunidade do design mundial. E dá um debate, lá em Turim, nós ficamos de 10 da manhã a 12h30. Eu fiz a primeira apresentação sobre o tema, dando os exemplos. Depois eu sempre peço para eles exemplos de animais ornitorrincos. E surgem coisas fantásticas. Principalmente produto ligado à inovação, à tecnologia. Porque hoje é tão recente, é tão nova, que eles acabam colocando coisa com coisa juntos. Será que o futuro do design vai produzir produtos ornitorrincos? Ou não? Que pode ser também, eu não sei. Então, o que eu gosto é porque não tem resposta. Eu não esperava ir para a reitoria. Não esperava ser reitor. Não tinha essa pretensão. Mas quando eu fiz a minha tese, que foi a relação local-global no design, eu fui estudar essa relação que estava ainda acontecendo no final dos anos 90, sobre a globalização, e o impacto disso no design dos produtos e na produção industrial. E disso aí virou o meu livro, Análise do Design Brasileiro, que eu peguei o caso brasileiro como objeto de estudo, como referência. Para mim foi muito bom, porque eu tinha uma grande angústia. Por que o design no Brasil não acontecia? Por que o design no Brasil demorava tanto para ter um percurso como na Inglaterra, como na Itália, como da Alemanha, como dos Estados Unidos? Era muito complexo.
Não ia e voltava para trás, ia e voltava para trás. E sempre me incomodou. E quando eu fiz esse estudo, eu tive que fazer uma revisão da história da indústria no Brasil e do design no Brasil. E aí eu vi que, pelo percurso nosso, a história não podia ser outra. As barreiras que foram postas e que nós enfrentamos para conceber uma atividade como design no Brasil, levou à realidade que ela é. Aí eu curei. Por isso que o livro chama Análise do Design Brasileiro. Mas, na verdade, eu que fiz a análise. Quando eu voltei para o Brasil do doutorado e do pós-doutorado, foi no início de 2004. E quando eu cheguei, eu já estava toda com essa ebulição sobre a situação do Brasil como um país que, em industrialização, deixando de ser agrícola, a dificuldade que foi isso para poder o Brasil colocar como projeto de país, deixar de ser país agrícola. Então tudo isso mexeu muito comigo e não tem como, também não está ligado à política, não está ligado à realidade do país, não está ligado ao seu percurso como desafios. E tudo é uma coisa ligada à outra. E eu percebi que lá, já no Politécnico de Milão, os meus colegas me provocavam. A sua pesquisa tem um viés muito questionador, muito político. Você não pensa nisso? Eu falei, sim, no sentido dessa política, sim, mas não no sentido partidária, isso não. E quando eu voltei, eu reativei minhas atividades aqui, reassumi a universidade como professor, montei um centro de estudos, chama Centro de Estudo Teoria e Cultura em Design, esse que o centro nós temos até hoje na Escola de Design, que eu faço pesquisa através dele. E veio 2005, 2006 era a eleição para a reitoria da UENC. E a vice-reitora da época, ela era candidata a reitora. E ela procurava uma pessoa para vice. E ela queria um perfil de uma pessoa jovem para justamente juntar com a experiência, né, que ela trazia e com uma inovação, um pensamento novo, mais fresco. E o pessoal me procurou e me perguntou se eu não aceitaria. Eu achei muito estranha a proposta inicialmente, que não era uma coisa que eu pensava em fazer. Só que vendo que no percurso dos meus estudos sempre tem uma parte que alguém teve que fazer, alguém teve que entrar em campo, senão a história seria outra. Aí eu falei, eu vi isso tão de perto, o atraso do design no Brasil, faltou sempre pessoas nossas nos lugares. Não tinha pessoas nossas em ponto estratégico do design. Será que não seria uma opção? Aí eu fui para o sacrifício, entre aspas, né? Eu fui ser vice-reitor e ali eu percebi, quando vice-reitor eu fiz já os convênios com as universidades da Itália. Coisa que eu talvez não conseguiria fazer se eu fosse só professor. Mas ali eu já tinha uma participação efetiva em parte das decisões. Não em todas, que eu não era reitor ainda, mas tinha como pelo menos argumentar de uma pessoa próxima a mim que poderia. E assim foi feito. Eu vi que era uma forma de a gente contribuir ao invés de lamentar. E quando eu faço um feedback, faço uma reflexão, eu vi que eu tinha razão no sentido de estar nos locais para você poder colaborar. Ajudar a transformar, ajudar a pensar, ajudar a propor. E eu vi que isso foi uma coisa muito oportuna, porque eu não pensava que... Eu tinha muito receio da questão política de ser muito pressionado, mas eu percebi que quando você é transparente, quando você tem uma convicção, você consegue levar, mesmo que seja com muita dificuldade, e às vezes com compreensões que só vêm a posteriori, mas você tem um perfil e você acredita nele, mas fica mais fácil. E eu lembro que eu fui lançar esse meu segundo livro, do Análise do Design Brasileiro, no Ponteio. E lá chegou uma pessoa e sentou para assistir, que foi o professor Luiz Pimenta. E quando acabou, ele me cumprimentou, né, eu autografei o livro para ele, ele falou, olha, nós precisamos de você. A UENC precisa de pessoas novas. E eu queria contar com você. Foi um grande incentivo. Porque o professor Luiz, para a gente, é uma referência. Ele fundou a universidade. Foi um grande referência. Foi ministro da Cultura, ocupou todos os cargos, né, de expressão aqui em Minas.
E ele que me deu essa dica de dizer que eu tinha que colaborar. E foi a partir daí que eu resolvi entrar em campo, como se diz na Itália. E foi um projeto, para mim hoje, muito interessante. Não era o que eu pensava, mas eu faria tudo de novo. Uma grande importância da minha participação como reitor da UENG foi de eu ser o primeiro reitor que formou na UENG. Então, no meu percurso, como eu disse antes, eu fui estudante da FUMA, eu fui monitor, eu fui auxiliar, eu fui assistente, eu fui professor, até chegar professor efetivo, doutor, que é o que eu sou hoje, professor titular, professor doutor. Nível 7, que é o nível máximo da universidade. Eu acho que isso para a universidade é bom. É bom, porque dá um sentido acadêmico pelo percurso que eu vim percorrendo ao longo da minha vida. Então, eu espero que a universidade tenha muitos reitores que também tiveram percurso na própria instituição. Que você conhecendo a história, hoje eu vejo, o pessoal reclama muito, às vezes, das condições da universidade. Mas quando eu estudei na FUMA, lá na Gamileira, as paredes eram de madeira. O chão era de cimento, tinha goteiras. As pranchetas nós que construímos. Quer dizer, hoje nós estamos na Escola de Design, na Antônio Carlos, num prédio de 11 andares, próprio, e estamos indo para a Praça da Liberdade, que vai ser a maior escola de design da América do Sul. Aliás, da América do Sul não, da América, tirando os Estados Unidos. Em tamanho, vai ser quase 13 mil metros quadrados, né, na Praça da Liberdade, que é a sala de visita de Minas Gerais. Ou seja, então toda essa história, quando a gente olha para trás, a gente viu que a gente avançou muito, muito. A outra coisa que eu acho que foi, ao mesmo tempo, um bom legado, mas um grande desafio, foi ter o equilíbrio de ver a UENG passar de 7.200 estudantes para 22 mil estudantes. De 32 cursos superiores para 160 cursos superiores. De 840 professores para quase 2.000 professores. Esse crescimento da universidade que aconteceu, logicamente, foi o momento na gestão que eu participei do meu primeiro mandato e segundo mandato, foi um grande desafio. Mas isso eu não posso nunca deixar de reconhecer que foi uma transformação. Sim. Foi uma grande transformação. E o que eu acho mais importante da UENG é como ela foi concebida. Ela foi concebida para ser uma universidade para o interior de Minas Gerais. Para ir para as regiões densas e povoadas, mas ainda desassistidas de ensino superior. Onde que as universidades públicas não chegavam. Não levavam o ensino gratuito. Então hoje é gratificante você ver a universidade está em Diamantina, no Vale de Quixonha, onde que o estudante faz o curso de Direito, que ele não paga R$1. Ou ver fazer Medicina em Passos, onde que ele não paga nem a matrícula. Então isso é muito gratificante você ver isso na UENG. É uma universidade que tem a sua raiz forte no interior, em diversas regiões de Minas, que vai do Pontal do Triângulo Mineiro à porta do Vale de Quixonha, que é a Diamantina. Ela perpassa todas essas regiões de Minas. E eu costumo dizer que ela leva, mais que conhecimento, ela leva esperança para milhares de jovens que não teriam a oportunidade de mudar para a capital para estudar. No meu caso mesmo, eu vim para estudar com toda a família. O meu pai teve de tomar uma decisão de mudar de Pedra Azul com a família para os filhos estudarem. Porque ele não poderia mandar 8 filhos para morar aqui e estudar. Então, hoje, eu acho isso um grande legado da UENG. Você permitir que a pessoa fique na sua origem, com sua família, com sua raiz, e aí tenha um curso superior. Por isso que é importante a UENG.